Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Renúncia. Renúncia é um romance trazido a nós pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nossos encontros acontecem semanalmente e aqui nós aprofundamos a leitura, fazemos pesquisas, comentamos as situações, levamos essa questão para a doutrina espírita, onde buscamos os exemplos, e aqui, com certeza, nós conseguimos aprender, né? E a nossa tarefa é trazer as lições para a nossa vida diária, não é? E nos modificarmos. E para que nós tenhamos, então, a ambiência adequada ao estudo, vamos abrir uma página do livro Palavras de Vida Eterna, trazido a nós também por Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. A mensagem que leremos hoje é a mensagem número 8, intitulada Vida e Posse. Emmanuel destacou a passagem de Mateus, capítulo 6, versículo 25, que nos traz as palavras de Jesus. E ele disse assim: não é a vida mais que o alimento? Vamos ver as considerações que Emmanuel faz sobre esta passagem. Não é a vida mais que o alimento? Conselha-te com a prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito. Guardam larga cópia de vestimentas sem qualquer utilidade. Retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram. Disputam remunerações e vantagens de que não necessitam. E imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveita os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenhas recursos externos de que não careças. Não desprezes lição alguma. Começa a luta de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem pretender-te. Lembra-te, encerra Emmanuel, de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros de teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas obras. Belíssima mensagem para ler e reler e refletir. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, buscando aprender. E rogamos tua presença entre nós, no ambiente em que estivermos, para que possamos compreender tudo aquilo que teremos como lição. Que nosso anjo guardião esteja conosco e que possamos perceber-lhe os conselhos, as intuições, e que então
aprendamos muito como temos aprendido a cada encontro. E agradecemos mais uma vez pelo Espírito e pelo Médium que nos trouxeram, que colocaram em nossas mãos a possibilidade de conhecer a história de Alcione. Se conosco, amado Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos lá. Lembrando sempre, é sempre bom falar, que quem não puder assistir no dia que o programa vai ao ar, que ele está sempre disponível, né? Que ele está sempre disponível na playlist do canal Videira Espírita, podendo então ser acessado a qualquer momento, né? No horário, no dia que melhor servir a quem não puder estar conosco no dia em que vai ao ar. Né? Então, vamos fazer como de hábito aquele pequeno retrocesso para nos situarmos na história. E aqui nas minhas anotações, vejo que então nós estivemos com Cirilo e Madalena conversando, e ela diz que tem algo importante a dizer a ele, que ela não quer que ele viaje sem antes ouvi-la. E conta que está grávida. Então, eles passam as últimas horas que tem para estarem juntos, né, aquela noite, fazendo planos para o futuro, e no dia seguinte a família se reúne, e Cirilo expõe os planos de retornar antes de um ano. Né? Vai para a Irlanda para voltar antes de um ano. Né? Mas lembrando que ele vai à América também, né, com a família. Cirilo entregou, então, a Dom Inácio 10.000 francos para atender às despesas imediatas. E pede a Antero que zele por Madalena. Antero o tranquiliza, entre parênteses aqui, vamos lembrar que ele é dissimulado, né? Que ele não mostra o que pensa, o que sente, então ele finge. Né? E ele, então, Antero, então, tranquiliza Cirilo, dizendo que estima Madalena como a uma irmã. Por fim, Cirilo retorna, então, à Irlanda e logo segue com a família para a América. Né? Vamos fazer a travessia do oceano. E terminamos o 3º capítulo da primeira parte. E começamos o 4º capítulo, intitulado A Varíola. E esse capítulo começa já relatando o retorno de Susana à França e sua visita à Madalena. E vimos a aproximação também entre Susana e Antero, o que até deixa Madalena e outros achando que os dois talvez pudessem formar um par, mas não é. Os dois, por fim, acabam por revelar, por confidenciar os seus verdadeiros sentimentos, ela em relação a Cirilo e ele em relação a Madalena, e dividem, então, as suas lamúrias, as suas intenções, né? As suas dores por terem sido repelidos, na realidade, né? Se sentem repelidos, né? Trocados, ele por Cirilo e ela por Madalena. E como parte do plano de vingança de Antero em relação ao tio, lembra quando ele se indispôs com o tio, ele ficou aborrecido e prometeu que ia se vingar, ia deixá-lo na miséria, né? Antero orienta o senhor Audincourt, que é um dos credores mais exigentes de Dom Inácio. E ele, então, sugere que ele vá fazer a cobrança. E ele assim faz. Ele vai até a casa de Dom Inácio, da família Villanil, né? E exige o pagamento. E diante de Madalena. Madalena presencia que tudo, o pai fica constrangido, né, naquela situação, mas autoriza o pai, então,
pergunta, né, quanto qual é o valor da dívida, ele diz que é de 8.000 euros, 8.000 euros não, 8.000 francos, e então ela diz que ele retire os 8.000, os 10.000, né, que Cirilo deixou. E ele assim o faz, né? E passado alguns meses, 4 meses da partida de Cirilo, a mãe, Dona Margarida, mãe de Madalena, pede a ela que vá visitar duas amigas, amigas da mocidade, né? E que peça ajuda financeira, porque eles realmente estão passando muitas dificuldades, né? E ela vai. Então, a Madalena vai à casa de uma delas, houve coisas horríveis, e é claro, uma negativa. Ela diz que não tinha porquê, que elas não tinham nenhuma intimidade, né, para isso. Depois vai à casa da outra, que chega a ser pior, e sai de lá muito abalada, se sentindo muito humilhada, né, e insultada, né? Ela foi bastante insultada. E daí fizemos algumas considerações pela visão espírita do que pode ser, né, que nos leve ainda a nos sentirmos abalados quando somos humilhados por alguém. Por que nos sentimos humilhados? Fizemos bastante considerações sobre esse assunto. E fizemos aqui, então, uma pausa. A pausa foi quando ela sai da casa dessa última visita, se sentindo muito mal, por causa dos insultos sofridos, né? Então, nós vamos ao último parágrafo da página 96, para quem tem essa edição do romance. Página 96, o último parágrafo. Então, ela se sentiu muito mal, foi bastante ofendida, né, pela senhora que a recebeu. Essa senhora, eu acho que esqueci o nome dela, os nomes franceses são Medard, a senhora de Saint-Médard, enfim. Ao dobrar uma esquina, recomeçamos então aqui o último parágrafo, né? Ao dobrar uma esquina, porém, num recanto solitário, deparou-se-lhe um nicho da tradicional devoção popular que lhe chamou a atenção. Inexplicavelmente, sentiu súbita necessidade de orar, de maneira a afugentar os pensamentos de revolta e amargor. Então, ela estava ali sofrendo, né, aquela dor moral. E que bom, não é? Olha que lição. Ela sentiu a humilhação, percebeu que aquilo não era para manter, que ela tinha que lutar contra aquele sentimento, né? E buscou ajuda onde? Na oração. Então, inexplicavelmente, sentiu súbita necessidade de orar, de maneira a afugentar os pensamentos de revolta e amargor. Encaminhou-se ao oratório da fé pública e viu a imagem de Jesus crucificado, simples, sem adornos, apenas encimada por minúsculo teto de madeira, que resguardava a obra de arte das intempéries. Contemplou, enlevada como nunca, a relíquia do povo e orou, através do véu de lágrimas, pelas chagas sangrentas e pela coroa de espinhos que pendia da fronte dilacerada. Como simples criatura anônima, ajoelhou-se no pó da via pública, invocando a proteção do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Neste momento em que se humilhava, qual jamais fizera em ato de contrição religiosa, a filha de Dom Inácio experimentou uma sensação de consolo que jamais conhecera em tempo algum. Olha o que é a diferença, né, dela se sentir humilhada por aquelas mulheres e se humilhar
diante do Mestre. Se humilhar diante das... É completamente diferente. A conotação de humilhação aqui é completamente diferente uma da outra, não é? Dir-se-ia que sua alma sofredora assinalava a presença de um anjo, invisível aos olhos mortais, a passar-lhe as mãos pela fronte com suavidade cariciosa. Então vamos lembrar aqui, ela está grávida. Este bebê que está a caminho é do espírito de Alcione, né? Que é um espírito elevado, é um espírito elevado. E ligada à mãe, ela está ligada à mãe, envolvendo em amorosas vibrações. Ela, na doutrina, nós encontramos muito, na literatura espírita, nós encontramos muitas explicações sobre essa questão do espírito enquanto pré-reencarnação, né? E como está esse espírito, né? Em recolhimento, aquietado, né? Naquela miniaturização, preparando-se para reencarnar, para nascer, não é? Naquele momento do parto. E agora, os espíritos mais elevados, eles não necessariamente ficam lá presos àquela situação, no torpor, né? Na perturbação, no sono profundo. Não, eles estão ainda em ação. Então, ela está constantemente, né, acariciando essa mãe e dando a ela todas as suas vibrações de amor, vibrações de paz, de esperança, de confiança. Então, ela se sente ali, naquele momento em que ela eleva o pensamento em prece ao alto, ela sente a presença de um anjo, né? Um anjo invisível aos olhos mortais, a passar-lhe as mãos pela fronte com suavidade carinhosa. Com certeza era sua filha. Doces emoções da maternidade elevaram-se-lhe do coração ao cérebro. A consciência, desculpe. A consciência parecia dilatada a uma esfera de compreensão divina. Ao bafejo da energia desconhecida, chegava a conclusões rápidas e profundas. A dor não mais a humilhava, antes lhe engrandecia o coração. Agora a conotação era completamente outra. Sentia algo semelhante a uma voz falando-lhe no íntimo da alma, no íntimo da sua alma, né? Em vibrações de suave mistério. Teve a impressão indefinível de que alguém lhe tomava o braço com afagos brandos, convidando-a a erguer-se. Nunca soubera pensar em Cristo como naquela hora inesquecível. Em poucos momentos, os olhos estavam enxutos. O profundo e carinhoso nome de mãe ressoava-lhe no peito como incompreensível e sublime esperança. Antecipadamente, eu já peço desculpas, mas hoje é bem provável que eu pare várias vezes para tossir. Ontem eu tive um dia de muita rouquidão. Quem era o homem da terra e quem era Jesus? Essa pergunta se lhe apoderara da mente como se fora sugerida por alguém do plano mais alto, proporcionava-lhe infinita consolação à alma ferida. As angústias do dia se desvaneceram como um incidente fugaz. Então, esse é o poder da prece, né? Os algozes do Cristo deviam ter sido muito mais cruéis que a senhora de Faliguet e Saint-Médard, que não passavam, aliás, a ajuizar por sua conduta de duas mulheres ignorantes e orgulhosas a abusarem das possibilidades do mundo. Então, aqui ela percebeu, aqui ela se deu conta
que não tinha por que se sentir humilhada, porque as doentes eram elas. Elas tinham problemas, né? Ai, que beleza, né? E que era sua mágoa comparada à do mestre que se molara pelos pecadores? Sofria muito naquela hora, em retribuição aos carinhos e dedicações maternais. Mas Jesus aceitara o madeiro por amor aos bons e aos maus, aos justos e aos injustos. Beijou então, comovidamente, a pequena cruz e encaminhou-se para casa, sentindo-se amparada por uma força invisível que jamais conseguiria definir. Que momento esse encontro dela com esse espírito bondoso, maravilhoso, que será sua filha, né? Muito em breve ali já irá nascer, que é a Alcione. Né? Abraçando a mãezinha doente, sentiu que era indispensável mentir para confortar. Que vamos já, mentir, não se deve mentir, mas a intenção, né? A mentira que ela iria trazer é para confortar a mãe, porque se ela contasse tudo o que aconteceu, ela também ficaria como ela se sentiu naquela hora, né? Então, para que trazer essa dor para a mãe? Então, mentir para confortar. Esconder a verdade dura, de modo a não abrir chagas mais cruéis. Afinal, ela já estava tão doente, não é? Sentindo-se forte e bem disposta ao influxo das forças desconhecidas que a amparavam, beijou a enferma com muito carinho, enquanto esta a interrogou com um sorriso de confiança. Chegaste a obter pelo menos 1.000 francos, minha filha? Oh, exclamou infelizmente, desculpa, eu pulei aqui. Infelizmente, minha mãe, as nossas amigas não estavam em casa. Oh, exclamou a doente, sem disfarçar a tristeza súbita. E começou a lembrar outros nomes, desejosa de encontrar um recurso pronto para a situação. Mas a filha, percebendo que seu espírito, cheio de boa-fé, voltaria a renovar as solicitações afetuosas, procurou confortá-la, dizendo: o essencial, mamãe, é que a senhora fique tranquila, sem preocupações. De outro modo, não alcançará as melhoras desejadas. Jesus não nos esquecerá. Além disso, tio Jacques não tardará a chegar. Amigo de nossa confiança, sentir-nos-emos mais à vontade para tratar deste empréstimo. Ah, sim, será mais prático. Esperaremos, disse Dona Margarida, resignada. E Madalena tinha razão, porque Jacques Davenport, daí a 3 dias, batia-lhe à porta em visita afetuosa. A sobrinha sentiu imensa alegria apertando-lhe as mãos benfazejas. Depois de palestra cordial com Dom Inácio e Lanil, o bondoso amigo entrou a ver a querida enferma, considerando muito grave a situação pelo seu penoso abatimento. Psicólogo profundo, o educador de Blois leu no semblante de Madalena a expressão de velado martírio doméstico. Dona Margarida, altamente confortada com a visita, contava em detalhes seus padecimentos diuturnos. Dormia pouquíssimo em vista das aflições ininterruptas. Alimentava-se com extrema dificuldade. Ela foi relatando todo o seu sofrimento, né, jogando em cima de Jacques Davenport todas as suas mazelas, seus problemas, o seu grande drama. Né? Ela necessitada de dividir tudo aquilo que ela sentia. Né? Alimentava-se com extrema dificuldade por ter o estômago ferido, intoxicado pela multiplicidade das drogas em uso. As pernas, muito inchadas, impediam-lhe os movimentos livres, forçando a filha a exaltivos esforços. Jacques reanimou-a, sinceramente comovido, comentando a situação de outros doentes em situação mais precária.
Afirmava ter visto casos idênticos, com sintomas mais graves, e que, no entanto, não passavam de fenômenos orgânicos passageiros, em certas fases de desequilíbrio físico. A doente sorria, quase satisfeita, a demonstrar novo ânimo no semblante abatido. Mas, na intimidade, quando se retirou do aposento, Jacques chamou a sobrinha de parte. Mudou de semblante e falou penalizado. Minha filha, Deus te conceda forças para a luta, porque tua mãe está vivendo os derradeiros dias. Compreendo, murmurou ela, enxugando uma lágrima. Apega-te à fé, Madalena. Em tais instantes, o socorro humano, por mais eficiente que o consideremos, é sempre precário. Devemos estar certos, porém, de que Deus tem um bálsamo para todas as angústias do coração. A sobrinha não conseguiu responder, sentindo que a emoção lhe constrangia a garganta, mas penetrando as necessidades mais sutis e longe de ferir o coração da filha, com expressões menos generosas, o carinhoso amigo acrescentou: Madalena, Cirilo me recomendou, num último encontro em Blois, que trouxesse 1.500 francos, que representam velha dívida minha para com ele. Guarda-os. Neste transe, não faltará ensejo de os empregar utilmente. E na hipótese de necessitares mais alguma coisa, não te esqueças, filha, que me encontro a teu lado para todas as providências que se façam precisas. Aqui a gente vê, né? Ele não devia nada para Cirilo, né? Nada. Ele falando assim para não a constranger, né? Então eu vou aproveitar e pagar aqui a dívida, minha dívida com seu marido. Mas ele não tinha dívida alguma, né? Foi uma delicadeza, uma forma delicada de dar o dinheiro. Ele não estava emprestando, ele estava dando, né? Porque ele percebeu a necessidade financeira, né? A dificuldade financeira que eles estavam passando. A filha de Dom Inácio recebeu os 1.500 francos de lembrança generosa, intensamente comovida. Consoladora satisfação inundou-lhe a alma, porquanto era possível atender agora aos pequenos caprichos da enferma, a quem encheu de mimos entre doces ternuras do coração. Jacques esperou no dia seguinte o Dr. Dupont, com quem se manteve em demorada conferência. Aquelas manchas violáceas que a doente apresentava à flor da pele não o enganavam. O médico reafirmou-lhe a convicção, declarando discretamente que Dona Margarida não podia viver mais de uma semana. À vista do prognóstico, o educador de Blois adiou o regresso, na intenção de ser útil aos Villamil em alguma coisa. Então, ele permaneceu em Paris, né, para ser útil, para poder ajudar. Com efeito, a matrona piorava dia a dia, dando a todos a impressão dolorosa de lenta agonia. Não permitia que a filha se afastasse nem um minuto sequer. Falava-lhe comovedoramente do futuro e pedia-lhe que embarcasse para a América, a reunir-se ao esposo, tão logo lhe fechassem a cova. Nada obstante, rogava-lhe igualmente por Antero, por quem sempre experimentara desvelos maternais. A situação de Dom Inácio era também objeto de suas conversações in extremis. Aqui temos a explicação, uma nota da editora, né? Uma expressão latina que significa nos últimos instantes da vida. Então, repetindo, a situação de Dom Inácio era também objeto de suas conversações nos últimos instantes de vida. A pobre senhora não sabia como alviltrar soluções a Madalena, que ouvia, olhos marejados de pranto. O velho fidalgo acompanhava os sofrimentos físicos da esposa com o coração angustiado, enquanto o sobrinho, que lhe consagrava imensa afeição, desdobrava-se em atenções e sacrifícios para que fossem satisfeitos os seus menores desejos.
Jacques Davenport ali estava cabisbaixo e silencioso, aguardando o fim daqueles padecimentos que parecia muito próximo. Vamos trazer aqui, né, lembrando que Antero, apesar de dissimulado, né, de ter jurado vingança ao tio, pela forma como ele falou se dirigiu a ele, né, se dissimulava, né, os seus sentimentos diante de Cirilo, mas pela tia, que ele considerava uma mãe, né, ele realmente ele, ele a queria muito bem, né, ele devotava a ela um grande amor. Então, ele, nesses últimos dias de Dona Margarida, ele estava muito presente, né, se dedicando a ela, né, com sentimentos verdadeiros. Né. Na derradeira noite, Dona Margarida confessava-se aliviada e mais lúcida. Tal circunstância alegrava a todos, enchendo os parentes de sinceras esperanças. Os homens e as servas recolheram-se mais cedo. Madalena, porém, conservando no espírito sombrios presságios, manteve-se vigilante ao lado da genitora, que parecia mais calma e repousada. E aqui nós vemos também o relato de algo que é muito comum, né? Essa melhora, às vésperas do desenlace. Já li explicações de que, às vezes, os familiares ficam tão em cima daquele que está por morrer, né, por desencarnar, que atrapalha, né, todo aquele trabalho que a espiritualidade também tem que fazer naquele momento. Né? E então é dado aí ao moribundo ou moribunda uma renovada, né, um animado, um ânimo. E todos se tranquilizam, estão melhores e se afastam. E ao se afastarem, permitem que a espiritualidade haja, né? E seja feito, então, o desencarne. E o fato de Madalena ter ficado ao lado da mãe em nada atrapalhava, né? Porque ela era a filha amada, que sempre se dedicou, que estava ali de coração, não estava ali prendendo a mãe à vida, né? Simplesmente estava ali porque sentia que a qualquer hora ela partiria. Né? Continua aqui o relato de Emmanuel. Sentindo-se só com a filha, Dona Margarida mirou as unhas roxeadas, levou a mão ao peito como a examinar o próprio coração e falou compassadamente. Madalena, esta melhora é a primeira visita da morte, daquilo que nós estamos falando. Né? Não nos devemos iludir. Ora, mamãe, torturinou, né, arrulhou a esposa de Cirilo depois de um beijo afetuoso. Não fales assim. O médico retirou-se hoje muito satisfeito e papai ficou até contente, tão contente. A enferma ouviu-a atenta, patenteando grande emoção nos olhos rasos de lágrimas. O doutor Dupont poderá ter falado com otimismo a Inácio, mas também ouço uma voz que me fala aqui dentro do coração. Minhas horas estão contadas. Dou graças a Deus por levar-me deste mundo sem ódio a ninguém. Levo comigo tão somente as mágoas justas de mãe por deixar-te na terra, à mercê de lutas bem ásperas, mas rogarei a Jesus para que te reúnas a Cirilo em breves dias. Penso também em Antero, que criei como filho querido. Quanto a Inácio, espero em Deus nos possamos reunir brevemente na eternidade. Sua voz tinha entonações lúgubres, e Madalena soluçava baixinho, angustiada, incapaz de responder. Agora vamos ver este momento aqui. Dona Margarida falando.
Não chores, filha. Curvemo-nos resignados aos sagrados desígnios de Deus. Certamente, o futuro ainda te reservará muitos dissabores. Vais ser mãe também e compreenderás a montanha de sacrifícios que importa escalar por amor aos filhos. No afã das lutas e sofrimentos, não te esqueças da confiança sincera do Todo-Poderoso. Todas as mulheres, e mormente, particularmente, todas as mães, precisam compreender o valor da renúncia, da caridade, do perdão. O caminho do mundo está cheio de malfeitores. Aqui ou ali, a ingratidão insulta e o egoísmo calunia. Somente a fé pode proporcionar o escudo indispensável à alma ansiosa e ferida. Nunca percas a fé, minha filha, ainda que os padecimentos sejam os mais duros. Recorda a mãe de Jesus em seus martírios e resiste às tentações. E nós vemos então esse momento, com certeza, né, com a energia, né, renovada pela espiritualidade, ela ainda teve as condições ideais para dizer estas maravilhas para a filha, né? E com certeza inspirada pela espiritualidade, porque antes, se nós voltarmos aqui na página anterior, bem no finalzinho, quase no final do parágrafo, Emmanuel relata assim: a pobre senhora não sabia como alvitrar soluções a Madalena, que a ouvia, olhos marejados de pranto. Ela não sabia o que dizer, ela não sabia como consolar a filha. E, de repente, neste momento, antecedendo o seu desencarne, ela passa à filha todos esses conselhos, essa mensagem de amor, de maternidade, né, de fé. Então, é inspirada, com certeza, pela espiritualidade, né? E continua. Depois de longa pausa para tomar fôlego, continuou com visível emoção. Deus é testemunha de que eu muito desejava recuperar a saúde para esperar o fruto do teu amor, envolvendo nos meus carinhos de avó, mas o Senhor certamente tem outros desígnios. Resignada. Ela está aqui resignada. Ouvindo a terna observação, Madalena murmurou entre lágrimas: o céu nos restituirá a alegria, minha mãe. Ficarás junto de mim por todo sempre. Ainda esta noite, prosseguiu Dona Margarida com ternura, sonhei que minha mãe vinha buscar-me. Apareceu como meus tempos de criança, a brincar descuidada às margens do Garona. Garona, um rio espanhol. Ela chegou muito meiga, tomou-me nos braços e perguntou, depois de um beijo, por que me havia demorado tanto longe dos seus carinhos. Ah, deve haver uma estância além desta, onde nos encontremos com os mortos bem-amados. A vida é mais bela e infinita do que supomos. Deus, que nos uniu nas estradas do mundo, não poderá separar-nos para sempre. A voz tornava-se melancólica, arquejante. A evocação do sonho pareceu transportá-la a divagações diferentes. Nos olhos muito brilhantes pairavam reflexos de luz extraterrena. A filha acompanhava-lhe a mutação fisionômica, com um misto de ternura e dor indescritíveis. Recordava-lhe os sacrifícios domésticos e o heroísmo maternal que o mundo não conhecera. Lembrava suas cartas afáveis e consoladoras ao tempo do internato. Ela, que conhecia as leviandades do pai e as dificuldades em que viviam, sempre notava que a genitora nunca tivera uma palavra de blasfêmia ou falsa virtude em toda a sua vida. Madalena, continuou Dona Margarida, com a mesma emotividade.
Se Deus te mandar uma pequenina, dá-lhe o nome de Alcione, em memória de minha mãe. Não sei por que mistério a sinto aqui ao nosso lado, esperando-me talvez no limiar do sepulcro. Desde ontem, sinto-me impressionada por deixar-te sem recursos monetários que te garantam a tranquilidade até te reunires definitivamente a teu marido. A noite passada, muito refleti sobre isso, porque nem mesmo as minhas velhas joias puderam escapar no sorvedouro de nossas economias domésticas. Mas agora, minha filha, ouço no íntimo a voz de minha mãe, que me sugere deixar-te no nosso velho crucifixo de madeira, confidente de nossas lágrimas. Apontou para o pequenino oratório e acentuou: guarda-o bem contigo, porque não haverá maior tesouro que o do coração unido ao Cristo. Madalena chorava discretamente. Dona Margarida, porém, continuou falando, mas agora parecia responder a interpelações de uma sombra. Vou fazer uma pequena pausa aqui. E já retorno. Debalde, né, em vão, a filha tentou desviar-lhe a atenção para outro assunto. Seus olhos, imensamente lúcidos, davam a impressão de contemplar outros horizontes, muito além das quatro paredes do quarto lúgubre. Madalena alarmou-se, mas procurou manter-se calma, sem chamar os que repousavam de longa vigília. Todavia, de manhã despertou as criadas e chamou Dom Inácio para comunicar o agravamento da situação. Dona Margarida, após a última conversação, caíra em coma. Raiara a manhã em dolorosas perspectivas. Antero segurava as mãos da agonizante e Dom Inácio buscou um sacerdote para ministrar os últimos sacramentos à enferma. O professor de Blois assistiu ao traspasse, em silêncio, procurando confortar a cada qual. À tarde, sem mais palavra, Dona Margarida entregara a alma a Deus perfeitamente tranquila. A esposa de Cirilo não saberia definir a própria dor, mas, amparada na fé, amortalhou o cadáver entre flores e orações doridas quão fervorosas. No dia seguinte, já que acompanhou o funeral e, após as cerimônias lutuosas, insistiu com Madalena para que o acompanhasse a Blois, de modo a descansar alguns dias. A jovem, entretanto, reconhecendo o extremo abatimento do pai, recusou o oferecimento carinhoso, apresentando delicadas escusas. Dom Inácio, de fato, mostrava-se profundamente acabrunhado. Não seria razoável deixá-lo em Paris em tal estado. O tio de Cirilo estendeu o convite aos demais. Partiriam todos em sua companhia e, depois de algum repouso em seu velho parque, voltariam à capital, retomando as preocupações e os mistérios. Intimamente, Madalena desejou aceitar a proposta generosa, mas Dom Inácio se opôs. Alegava que seria muito mais difícil consolar-se da perda que acabara de sofrer se partisse com a obrigação de regressar mais dia, menos dia. Ao seu ver, deveria enfrentar as impressões amargas, combatê-las até o fim, mesmo porque, depois da volta de Cirilo, pretendia tornar a Granada, a fim de aguardar a morte, já que a viuvez nunca lhe permitiria completa felicidade na colônia distante. Nem os pareceres de Antero, nem as propostas afetuosas da filha conseguiram modificar-lhe as intenções. Foi assim que Jaque Davenport regressou ao lar, daí a 2 dias, com a promessa de Antero de conduzir a prima a Blois, tão logo chegassem a um acordo com Dom Inácio.
O velho educador, na intimidade, foi mais explícito com o rapaz. Insistia nos seus propósitos porque desejava que Madalena tivesse a criança em casa dele. Antero demonstrou acatar-lhe o desejo, nada obstante o ciúmes feroz que lhe roía o coração, e assumiu o compromisso de acompanhá-la daí a 2 meses. Sentindo-se profundamente só após o falecimento da mãe, Madalena Villamil repartia a existência entre os deveres domésticos e as orações na casa enlutada e silenciosa. Entretanto, não havia decorrido 1 mês sobre o triste desenlace, quando a residência de Santo Honorato passou a partilhar das angústias imensas que começavam a pesar sobre a população parisiense. Reboara, né, reboara, ecoara, retumbara, né, na cidade a notícia alarmante. Alastrava-se um surto variólico de enormes proporções. Toda a cidade esfervilhava em rebuliço. Segredava-se a surdina que a moléstia irrompera entre os imundos prisioneiros da Bastilha, conquanto alguém afiançasse que o boato fora lançado adrede, né, antes pelas personalidades eminentes, de modo a desviar a atenção pública de alguns fidalgos recém-chegados da Espanha, atacados do mal, e que haviam procurado socorro em Paris sem qualquer preocupação pela saúde do povo. Então, nós vemos que jogaram nos prisioneiros, né, na Bastilha, a origem da varíola, né, a origem do surto. Mas quem tinha trazido eram os fidalgos, né, os fidalgos espanhóis, né? E vinham buscando realmente socorro. É como nós morarmos no interior, né, ou numa cidade com menos recursos e buscarmos, num momento de doença, o recurso de uma cidade grande, de um hospital de renome, né? Então, as pessoas buscavam Paris nessas situações, né, sempre. Então, lembrando, né, que, na realidade, já haviam tido outros surtos, né, de varíola. E quem levou, na realidade, para a Europa a varíola foram os árabes, no século VI. Nós estamos aqui na história no século XVII, já são, então, todos esses séculos da presença da varíola, né, que ia e vinha, havia epidemias e depois serenava, depois se retomava e reaparecia, né, e a varíola ela só foi erradicada mesmo no século XX. O último caso de varíola foi na Somália, em 1977. Depois, em 1978, houve ainda uma morte por varíola, mas aconteceu por causa de um vazamento de um laboratório. E a Organização Mundial de Saúde deu a varíola por erradicada em 1980. Então, eles tiveram muitos vai e vem, ficou nesse vai e vem, né, da varíola. E ela é conhecida também como a peste, né, a peste negra. Ela não tinha esse nome, né? Simplesmente eles chamavam de peste negra por causa do tipo das erupções, né, que davam na pele. Era um sofrimento muito grande mesmo. Então, tem toda essa questão. Então, apareceu a varíola, eles não sabiam ainda como era o contágio, como a coisa se dava, mas já não era uma novidade, né? Era assustador, com certeza, né? Porque é uma doença que se a pessoa sobrevivia, ela ficava com deformações, né, na pele. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. A terrível moléstia trazida à Europa
pelos sarracenos, né, pelos árabes, no século VI, era então o terror das cidades populosas. A capital francesa já conhecia suas características execráveis e, por isso mesmo, suas colmeias humanas permaneciam desoladas e inquietas. Então, eles já sabiam que estava surgindo, então, o que os esperava. Né? Já ficavam todos inquietos, assim, em desespero mesmo. Né? Houve meios de ocultar os quadros mais tristes. Em poucos dias, no entanto, a população experimentava os penosos efeitos da epidemia fulminante. Ninguém mais se preocupava com os jogos da Pela. O que eram os jogos da Pela? Então, temos aqui uma nota da editora explicando. Né? Jogo da Pela é um jogo muito praticado outrora, que consistia em atirar uma bola, que era chamada de apela, né? De um lado para o outro, com a mão ou com o auxílio de um instrumento, raquete, bastão, etc., em local aparelhado para esse fim. Então, ninguém mais se preocupava com os jogos da pela, da malha ou da argola. Véu espesso de sinistras apreensões cobriu a coletividade de um dia para o outro. Os casos positivos e dolorosos não mais ficavam ocultos pelo insulamento nos palacetes de luxo das ruas aristocráticas. As habitações burguesas da cité e da vila povoavam-se de cenas angustiosas. A universidade tomava medidas extremas em face de imprevistos. Os doentes numerosos surgiam da rua Saint-Denis, da Platerie, da Tixanderie. Criaturas míseras tombavam sem recursos junto do antigo local da Cruz Falban. Arrabaldes, né, nas periferias, nos subúrbios, como Santo Genoveva, Santo Honorato e Montmartre, começavam a exibir quadros dolorosos. No bairro de Saint-Denis, ao longo da região tradicional da cerca de Saint-Lâtre, davam-se óbitos numerosos da região tradicional da cerca... Desculpa, misturei aqui. No bairro, vou repetir. No bairro de Saint-Denis, ao longo da região tradicional da cerca de Saint-Lâtre, davam-se óbitos numerosos. As aldeias que se erguiam nos arredores não eram menos devastadas. Ici, Montrouge e Vincennes participavam em larga escala dos padecimentos em curso. Improvisavam-se cemitérios nas grandes planícies, embora a autoridade eclesiástica ordenasse a abertura de um local isolado, no velho cemitério dos Inocentes, para os mortos cujas famílias pudessem custear as despesas do sepultamento. Ninguém mais se atrevia aos passeios de barca no Sena, cujas águas inspiravam temor. Em Courtille e Vanves, organizavam-se socorros apressados, mas eram raras as pessoas dispostas aos serviços de assistência. O êxodo foi iniciado com penosas características. Nós vamos lembrar aqui, nós recentemente passamos pela pandemia da Covid. Né? Nós tivemos o privilégio de poder, agora, neste século, poder ver o mundo passar pela mesma situação. Nós tínhamos a televisão, nós tínhamos a internet, as redes mostrando as notícias no momento em que aconteciam. Víamos o padecimento das pessoas pelo mundo afora. Isso é um privilégio, porque nós tivemos, então, a noção real do que acontecia. Né? E já tivemos a orientação do isolamento, né? A orientação de uso de máscara. Muitas coisas depois foram até debatidas se teriam sido necessárias ou não. Mas, naquele momento em que a pandemia eclodiu, todos foram orientados, né? E havia os hospitais montados para atender, né? Houveram mortes, houveram muitos enterros sem a participação dos seus familiares, né? Nascimentos sem poder ter
os familiares à volta, os avós, né, vendo do seu netinho nascer, os amigos. Não, era tudo muito isolado, tudo muito, as pessoas dentro dos seus lares, né? Então, nós podemos aqui ter uma noção do que foi, porque além de eles não terem como saber o que se passava além do ambiente que viviam, eles também não tinham noção do que acontecia, né? De como aquilo, que caminho aquilo ia tomar, né? Que rumo aquilo tudo ia tomar. E não existiam os recursos que hoje nós temos, né? As medicações, as vacinas, né? Não existia nada disso. Então, hoje nós aqui, lendo essa história, podemos ter uma noção muito clara, né, de como foi desesperador, né? Levando em conta aquela época que não tinha assim então, os hospitais como hoje, os lares não tinham banheiro, não havia o esgoto, era tudo muito primitivo quase, né? As condições de uma moradia, né, eram muito diversas do que é hoje. Não existia máquina de lavar, não existia ar-condicionado, não existia nada desses confortos que nós temos hoje, né? Então, nós podemos sim ter uma noção de como foi terrível para eles, né? Viverem isso e viver constantemente, porque a, a varíola vinha, ia, vinha. Vamos lá. A corte de Luís XIV, desde os princípios da epidemia, recolhera o seu conforto de Versailles, rodeada de sentinelas alertas. Então, Versailles era mais distante de Paris, né? Então eles estavam indo para lá. As correntes de retirantes, porém, marchavam com enorme dificuldade nas estradas de Évreux e Compiègne, de Auxerre, de Blois, assomadas de contagioso pavor. É que o surto epidêmico não se constituía de simples sintomas passageiros, com características benignas. Tratava-se da varíola negra, hemorrágica, com um coeficiente de mortalidade apavorante. Quem escapasse da morte não fugiria à horrível deformação do rosto. Numerosas casas religiosas abriam caridosamente suas portas aos enfermos. Havia postos de socorro nos templos de Nossa Senhora, de São Jaque do Paço, de São Germano dos Prados. Abrigos generosos foram instalados pelas Filhas de Deus. Na rua Montorgueil, as autoridades concentravam a maior parte dos trabalhos de providência. O preboste, né, o magistrado, o juiz, desenvolvia medidas enérgicas com a colaboração da universidade, mas, dado o terror que se instalara no ânimo popular, agravavam-se o descuido e a indiferença pelos doentes, o que fazia aumentar o obituário para 20, 30%, em vez de 10%, como de outras vezes, em epidemias anteriores. Ninguém, todavia, desejava arriscar a pele ou a vida. Eram bexigas negras, e por detrás das pústulas repelentes estava a deformação ou a morte. Então, temos aqui uma nota da editora, nome dado à varíola ou às marcas deixadas por essa doença. Eram bexigas, né? Ainda no nosso século, no século passado, no século XX, se ouvia ainda, né? Ah, pele bexiguenta, repleta de cicatrizes, né? Não se encontravam, desculpe, não se encontravam médicos nem outros eventuários de enfermagem. Apenas alguns sacerdotes abnegados visitavam os lares cheios de pranto e luto, levando o conforto de suas experiências ou as palavras carinhosas de extrema unção. E aqui, amigos queridos, faremos a nossa pausa no estudo para darmos início aqui
partirmos daqui na próxima semana. Então, muito ainda por acontecer, não é? Muito sofrimento, muita dor. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, agradecemos a oportunidade de estudo, onde tivemos tantas lições. Que possamos, Senhor, refletir sobre elas, como temos feito até então. E que para o nosso próximo encontro, para darmos continuidade ao estudo da obra Renúncia, possamos mais uma vez, Senhor, contar com a Tua presença e de nosso anjo guardião. Abençoe, Senhor, os nossos lares, nestes dias que nos separam de nosso próximo estudo. Se conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos queridos, amigas queridas, encerramos aqui o estudo de hoje e nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima semana para darmos continuidade ao estudo da obra Renúncia. Que Jesus esteja conosco e que sua paz nos banhe. Até lá.